que nós observamos nos últimos tempos, e pode-se inclusive alargar para os últimos meses, é que a Madeira está em verdadeiro descontrole do ponto de vista governativo. Temos o desemprego, ou melhor, enquanto o desemprego, a pobreza e as falências crescem como cogumelos, como tem sido visto por todos na região autónoma da Madeira, o Governo responde a esta situação com a inauguração de pistas de patins, com o anúncio de obras de elevadores, criação de discotecas, praças, ginodesportivos e piscinas. Tudo isto e, além disso, acrescentando mordomias e desperdícios da administração pública regional que são, do nosso ponto de vista, inadmissíveis. Ora, este comportamento parece, do nosso ponto de vista, algo que tem que ser refletido por todos os madeirenses, porque, de facto, isto não vem de encontro àquilo que é a resposta que precisamos, que é uma resposta energética do Governo Regional, no sentido de ajudar as populações a ultrapassar estes momentos difíceis. Neste momento, perante o estado de, como digo, de avançado de descontrole da governação, precisamos, além de mais, de certezas. Precisamos de certezas e precisamos de verdade para podermos traçar um caminho responsável face à nossa realidade e que seja, de alguma forma, adequado à nossa realidade. Hoje ficamos com a confirmação que o Governo Regional tem mais de 6 mil milhões de euros de responsabilidades financeiras. Ora, o que nos parece é que isto é apenas a ponta do iceberg, porque ninguém sabe ao certo, a não ser o Governo Regional, qual é a verdadeira dimensão deste descontrole das contas da região e desta dívida colossal da região. Nós já tentamos por várias vezes ter um valor mais consistente e mais aproximado da realidade, inclusive pedimos uma comissão de inquérito para que isso fosse feito. Até hoje não há um relatório que demonstre a fuga do Governo Regional a esta verdade que tem que ser dita a todos os madeirenses para podermos fazer um plano sério sobre essa mesma verdade. Não tem sido dita, tem sido escondida, como aliás o Tribunal de Contas demonstrou recentemente com os 180 milhões que estavam escondidos na conta de 2009 de encargos assumidos e não pagos, e portanto julgamos que a vinda do FMI, que o Governo Regional diz que quer ser ouvido, implica de facto uma clarificação consistente e realista daquilo que são a totalidade das responsabilidades financeiras da região. Do nosso ponto de vista, pelo menos 6 mil milhões deverão ser, mas se são mais, é preciso que nós possamos saber qual é a sua dimensão. E precisamos disto por três razões fundamentais. A primeira é que, sem saber a dimensão do buraco financeiro da região autónoma da Madeira, não é possível apresentar propostas coerentes, consistentes, de acordo com a nossa realidade. Esta é uma razão fundamental. A segunda é que é preciso aplicar austeridade e é preciso aplicar sacrifícios ao Estado, ao Governo Regional e ao seu despesismo. Isto é a primeira questão de fundo. E a terceira questão, do nosso ponto de vista muito importante, é preciso salvaguardar as empresas e as famílias e não aplicar austeridade e mais sacrifícios sobre estas, a não ser que seja o último recurso. Ou seja, em resumo, nós não admitimos mais austeridade sobre as famílias e as empresas sem primeiro o Governo aplicar austeridade, sacrifícios, contenção ao desperdício e ao despesismo que vai na administração pública regional e junto do Governo Regional. Isto parece-me absolutamente essencial. Nós não vamos considerar adequado, e vamos obviamente lutar contra isso, que perante medidas que possam eventualmente ser aplicadas no plano nacional, medidas que venham implicar mais sacrifícios às famílias e às empresas. Na Madeira nós queremos ponderação sobre essa matéria. Nós queremos primeiro saber toda a verdade sobre as responsabilidades financeiras, em primeiro lugar. Depois queremos que o Governo esgote todas as possibilidades, todas, mas todas mesmo as possibilidades de contenção da sua despesa pública, de acabar com os despesismos e com todos os investimentos que são quase burlescos que ouvimos todos os dias, não é? Como disse, pistas de patins, piscinas, praças, elevadores, discotecas, tudo isso tem que acabar, porque não podemos admitir que as famílias sejam sacrificadas para, do outro lado, o Governo Regional estar a fazer este tipo de coisas que nós estamos a assistir. É de facto mal demais e é um problema muito complicado que tem que ser resolvido rapidamente. E, portanto, vamos apresentar na Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira um projeto de resolução, precisamente desafiando o Governo para que a sua agenda económica e social, a partir de agora, seja esta. Primeiro, contenção na despesa dele próprio, austeridade sobre ele próprio, fim do desperdismo e do desperdício
e impedir que esta austeridade caia de forma injusta sobre famílias e empresas que já não aguentam mais sacrifícios, sobretudo ao ver o Governo a gastar à trepa-forra da forma como temos visto aqui na região autónoma da Madeira.